Olá pessoal, começando então o nosso segundo tutorial. Lembrando que o nosso primeiro tutorial ele é não oficial, ele fica para consulta, que é o tutorial sobre modelagem. Então quem tiver alguma dúvida com relação à modelagem, coisas do tipo, dá uma olhada lá, nem que seja uma passada rápida num vídeo para relembrar os conceitos e as ferramentas. E agora a gente vai ver sobre os materiais. A gente vai focar bastante na parte dos shaders, que são os sombreadores, que é o que vai dar o aspecto físico do objeto, de que material mesmo, material físico que ele é feito. A gente ainda não vai entrar na parte de textura. A parte de textura é um pouquinho mais complicado, que vai ficar para o nosso próximo tutorial. Então agora a gente vai ver como funciona basicamente a parte de shading, que é a parte mais simples e mais básica dele. Então antes de tudo, a gente está aqui no arquivo padrão do Blender. Vamos selecionar tudo e apagar todos os objetos com X. E a gente vai adicionar um objeto, que é um objeto muito bom de ser utilizado para visualizar materiais e coisas do tipo, que é o macaco. O macaco ele é o símbolozinho do Blender, tá? As cabecinhas de macaco. E como ela tem um certo nível de detalhamento, fica bem fácil de visualizar bastante coisa com ela. Para ela não ficar toda quebrada desse jeito, toda quadradona, a gente vai lá em Object e vamos mudar para Shade Smooth, que ele fica um macaquinho um pouco mais amigável. Para a gente ter um pouco mais ainda de detalhe, para não ficar tão ruim os nossos reflexos, hoje eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que é muito usado em modelagem, que a gente consegue fazer coisas bem mais suaves com ela. Né? Lembrem que não tem como ter curva em 3D, é só reta mesmo, mas a gente consegue simular essa curva usando várias retas, e para isso a gente usa o modificador. Então aqui nessa abinha da chavinha, a gente consegue adicionar o modificador. E tem vários tipos diferentes de modificadores, para diversas coisas diferentes. Quem quiser se aprofundar mais em modelagem vai precisar saber muitos desses aqui, então eu recomendo que você dê uma olhada. Para a gente isso não vai ser tão relevante, mas para ilustrar, que esse é um dos que é mais usados, aliás, deve ser o mais usado, é o modificador de subdivisão de superfície, é o Subdivision Surface. Ao aplicar esse modificador, percebam que o nosso objeto ele ficou muito mais suave. Tá? Dependendo do computador de algum de vocês, aí, se for um pouquinho mais fraco, pode ser que dê uma travada depois de fazer isso, porque ele está adicionando detalhe. Então, só para ilustrar, eu vou mudar aqui para o modo Viewport Shading, para o modo Wireframe, e não façam isso, tá? Agora, porque isso pode pesar bastante. Mas aqui eu tenho a opção de quantas subdivisões eu estou fazendo. Então, por enquanto, ele está com uma só. Então, se eu mudar aqui para 0, ele volta para o meu objeto original. Para 1, ele adicionou mais geometria entre cada vértice. Então, entre cada vértice, ele adicionou um vértice a mais. Se eu jogar para 2, ele vai adicionar mais ainda. Se eu jogar para 3, mais ainda. 4 e assim por diante. Então, como ele está adicionando muito mais geometria, o computador pode sofrer um pouco para trabalhar dessa forma. Tá? Então, o ideal é deixar ali no máximo em 2, para não ficar muito travado. Se começar a dar uma engasgadinha, volta para 1. Se por um acaso nem com 1 ele aguentar muito bem, aí dá para remover aqui no x, tá? Não vai ter tanto problema. Mas a gente usa para ficar um pouco mais fácil de visualizar os efeitos. Tá? Então aqui com o nível 2, percebemos que de 2 para 3 a diferença é quase zero, mas ele já fica bem mais fácil bem mais suave, bem mais bonitinho a cabeça do macaquinho. Bom, então para mexer no material desse objeto, a gente vai em uma outra aba que a gente ainda não usou, que é a aba Shading. E ao clicar nessa aba Shading, automaticamente o nosso viewport ele vai mudar para o terceiro modo aqui, que é o modo Preview de material. E ele deixa um ambiente em torno desse objeto, que é o que está sendo mostrado aqui. Eu posso inclusive editar esse ambiente. Então se eu clicar aqui nessa setinha e clicar no círculo, na esfera, eu tenho algumas opções diferentes. Então eu tenho aqui, sei lá, acho que é tipo uma cidade, aqui tem como se fosse uma parte coberta, uma floresta, um interior, aqui um pôr do sol talvez, aqui é um estúdio mesmo. Então tem várias
tipos diferentes de ambiente que eu posso usar para testar o meu material. Vamos deixar aqui nesse por padrão mesmo, que é o da floresta, que ela tem um pouco mais de detalhe, então fica um pouco melhor de enxergar as reflexões, coisas do tipo. E vamos ver como que funciona isso. Então a gente está aqui na área de trabalho, né, na aba de Shading, que é o que a gente vai usar para criar os materiais. Aqui do lado a gente tem a parte que a gente vai usar para textura, então não vamos chegar lá ainda, a gente vai ver isso no próximo tutorial. Aqui do lado continua a mesma coisa que tinha nos outros, e a principal coisa que mudou foi aqui embaixo, que a gente tem o nosso editor de shader, que é o que a gente vai criar mesmo, onde a gente vai criar os materiais em si. Para visualizar o que tem de material em objeto, a gente vai aqui na abinha de materiais, que é esse bolinha brilhando ali, sei lá, que é a propriedade de material. Tudo que tiver aplicado de material em um objeto, então é possível aplicar mais de um objeto mais de um material em um mesmo objeto, vai aparecer aqui. No momento não tem nada. Então esse objeto está com um material padrão, que é em branco, que não tem como configurar esse material. Ele é o padrão ali, ele é como se fosse uma argila sem nada, porque ele não tem nenhum material aplicado. Para aplicar um novo material nesse objeto, a gente clica aqui no botão de novo. E mudou bem pouca coisa no objeto em si, mas agora apareceu essa paradinha aqui embaixo. E agora a gente tem que dar uma olhada nessa janelinha. Então aqui embaixo é o editor de shaders. A navegação nela vai funcionar igual no 3D. Então se eu clicar com o botão do meio, deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer os atalhos aqui também. Eles vão aparecer em cima. Então se eu clicar com o botão do meio, eu consigo mover essa tela. Se eu segurar Shift, eu consigo usar o scroll, tá, para cima e para baixo. E se eu só mexer o scroll, eu consigo dar zoom, ok? Para chegar mais perto e ter um controle melhor. Então como que isso aqui vai funcionar? Essa parte de edição, ele funciona como se fosse um fluxograma. A base dele são essas janelinhas, que elas são separadas, e elas são ligadas por linhazinhas, são umas janelinhas flutuantes, que são ligadas por linhas. Isso aqui é um material básico, então ele tem só as duas janelas. Essa janela aqui, Material Output, é o que está indo para o objeto, então isso aqui é o final, é como se eu estivesse ligando isso no objeto, na superfície do objeto. E isso aqui é o que está dando a cor. Então se eu remover essa ligação, que eu posso fazer isso segurando o Ctrl e riscando com o botão direito, que vira uma faquinha, se eu tirar, o meu objeto não tem material nenhum. E ele fica inteiramente preto. Então eu vejo só a silhueta do meu objeto, porque ele não tem nada aplicado. Para eu aplicar de volta, eu só clico aqui na bolinha verde e trago até superfície ou surface, e ele vai aplicar mais uma vez. Então aqui no caso, para a maioria dos objetos simples, a gente não vai precisar se preocupar muito com isso, porque a gente só adiciona e consegue mexer nas propriedades dele. Inclusive a gente pode usar aqui mesmo, que apareceu aqui embaixo, para mexer direto aqui, a gente nem precisa vir para essa parte. Mas quando a gente for começar a mexer com textura e com objetos um pouco mais complexos, a gente vai ter que começar a adicionar mais janelinhas aqui. Então a textura a gente vai adicionar uma nova janela e vai ligar no lugar da cor e coisas do tipo, para a gente conseguir ter o resultado final de um objeto, de um material, né, daquele objeto. É bem visual isso, então pode parecer bem complexo de início, mas depois que vocês entenderem como isso aqui funciona, eu acho que fica extremamente fácil, porque é muito visual mesmo. É uma representação totalmente gráfica do que está acontecendo para formar aquele material. Então acho que vale muito mais a pena focar em mexer aqui e esquecer um pouco o menuzinho aqui do lado, para ir pegando o mesmo jeito. Essa janelinha verde, que ela aparece por padrão, sempre que você cria um material novo, ele vai aparecer esse aqui, que é o chamado Principled BSDF. Isso aqui é um shader. Então, para quem fez já aquela pesquisa dos conceitos, um shader ou um sombreador é o que vai dar as características principais do nosso material. E isso aqui é um tipo de shader. Se a gente for lá em adicionar, por exemplo, a gente tem várias opções de shader diferentes. Então, a gente tem shader de vidro, que é o glass. A gente tem emission, que é um objeto que brilha. A gente tem translúcido, transparente. Então tem várias opções diferentes de shader, que é o que vai dar a característica principal.
Esse aqui, que é o Principal, ele é meio que um geralzão. Então ele tem várias opções diferentes dentro de um shader só. E ele é bem útil por causa disso. Então tem muita coisa que a gente consegue mexer para conseguir vários resultados diferentes usando só esse shader aqui. Isso foi algo que entrou nas versões mais recentes do Blender, então versões mais antigas não tinham isso. Isso foi uma mudança recente, mas que é bem mão na roda porque facilita bastante o uso de materiais. Pode parecer extremamente complexo, porque tem um monte de opção, mas a gente vai focar em 3 opções apenas. Porque os outros, a gente pode usar as outras, mas elas são mais complicadas, são para coisas bem mais realistas também. Para nossa realidade, isso não vai fazer muita diferença. A primeira coisa que a gente vai usar é a cor base, ou base color, que é a cor de fato do objeto. Então aqui não tem muito erro. Quero deixar ele vermelho, vou lá e põe em vermelho, ou laranja, ou amarelo, ou verde, enfim. Esse não tem nenhum erro, é simplesmente a cor do nosso objeto. A outra opção é essa aqui, Metallic. Se meu objeto é metálico ou se meu objeto é não metálico. Então, ou se ele é feito de metal, ou então se ele é feito de, seja plástico, seja cerâmica, seja madeira, qualquer coisa que não seja metálica. Essa barrinha, eu posso clicar e arrastar em cima dela, ela vai de 0 até 1. O 1 é um objeto metálico, o 0 é um objeto não metálico. Nesse caso, não é interessante, por mais que a gente consiga deixar a barrinha no meio, não é legal deixar a barrinha no meio, porque vai dar resultados que não são realistas. Tá? Porque o objeto ou ele é metálico ou ele não é. A gente não existe meio termo no mundo real. Então o ideal é sempre trabalhar ou com 0 para não metálico, ou com 1 para metálico. Então percebemos que ele já está com uma cara bem mais metálica, de um metal mais fosco, mas também é um metal. E a terceira opção que a gente vai usar é a aspereza, ou roughness. E ela também vai de 0 até 1. Tá? Então o roughness 1 é um objeto 100% áspero, ele não tem nada de reflexo praticamente. E o roughness 0 é basicamente um espelho. Então percebam que aqui o macaco está refletindo todo o contorno das árvores ali, dá para ver um pouco do céu e tal. Se a gente mudar a cor de base para branco, então diminuir a saturação para 0, ele está basicamente um espelho. Tá? Então ele está cromado, porque ele é metálico e ele está com aspereza 0. Se a gente subir um pouquinho, vai ficando como se fosse um metal um pouco mais escovado, um pouco mais fosco. E se a gente deixar sem ser metálico, vai ficar como se fosse uma cerâmica bem polida. Então, como se fosse sei lá, uma caneca, por exemplo, vai ser isso. Com 0 roughness ou um pouquinho de roughness. Fica como se fosse uma caneca de cerâmica. Okay? Se a gente quer que tenha uma cara de plástico, a gente pode subir um pouco mais ainda esse roughness, que é a aspereza. Fica com uma cara um pouco mais de plástico. Se a gente quer que tenha uma cara de papel, a gente vai jogar o roughness bem mais para cima. Que aí ele já dá uma cara mais de papel mesmo pro objeto. E é basicamente assim que a gente vai trabalhar. Então a gente vai mexer com a cor, que pode ser qualquer uma, se é metálico ou se não é metálico, e se é mais áspero ou se é mais polido. São essas 3 propriedades que a gente vai focar em praticamente todos os nossos materiais. Questão de vidro e objeto pouco transparente, e objeto que brilha, isso vai mudar um pouco, mas como a gente vai focar mais em mockups e coisas do tipo, isso não vai vir ao caso, tá? Caso alguém tenha mais interesse no Blender, queira fazer cenas mais complexas, é só fuçar aqui e ver o que cada coisa faz. Se tiver alguma dúvida, joga no Google, pesquisa aí, acha tutoriais externos que sejam mais complexos de criação de materiais, que não é nada extremamente difícil, beleza? A gente só vai deixar mais focado mesmo no nosso objetivo. Bom, então vamos criar um material metálico, vamos criar um material dourado. Então a gente vai jogar lá para o lado do amarelo, tirar um pouco de saturação para não ficar um amarelão exagerado. E vamos subir a aspereza para não ficar super polido. Para ficar aqui um macaquinho de ouro, como se fosse um troféu. Acho que dá para jogar um pouco mais para o laranja. É isso aí. Então a gente tem aqui o nosso macaquinho de ouro. Esse material que a gente acabou de criar, ele aparece aqui do lado, nas propriedades do material, e a gente pode renomear ele clicando aqui. Então ele está com material.001, porque foi o primeiro material criado. Vamos colocar como
dourado. E agora o nome dele é dourado. Ok? E assim a gente conseguiu criar um material para o nosso macaquinho. Vamos duplicar esse macaco para a gente ver como que a gente pode criar mais materiais diferentes. Então vamos lá para a aba Layout e vamos duplicar esse macaco para o lado. Lembrando que para duplicar é Shift D. Shift D, eu vou apertar X para travar no eixo X e eu vou segurar Ctrl para ir em intervalos predeterminados. Clico para confirmar. Com ele selecionado, volto lá para a aba Shading. Como eu dupliquei esse objeto, ele veio com todas as propriedades idênticas, inclusive o nosso material. Percebam que ele está com o material que é o mesmo nome. Então aqui ele está com esse material dourado e aqui ele também está com esse material dourado. Se eu selecionar o segundo macaquinho e editar esse material, então se eu diminuir a aspereza, por exemplo, ele vai diminuir em todos os objetos que tem esse material aplicado. Ok? Então o material ele é um só para toda a cena. O material ele vale para tudo. Ele é como se a gente tivesse uma biblioteca de materiais e a gente colocou esse e a gente está buscando ele. Então se a gente aplicou um material em um objeto, a gente consegue aplicar esse mesmo material em vários objetos diferentes. E se a gente editar esse material em qualquer um desses objetos, ele vai ser atualizado em tudo que tem ele aplicado. Ok? Não sei se ficou bem claro. Pareceu meio confuso o jeito que eu falei. Mas enfim. Esse material ele é centralizado aqui. Então se eu tenho esse material chamado dourado e eu edito o material chamado dourado, tudo que tem material dourado vai ser atualizado junto. Para criar um material novo, então para conseguir desvincular disso, eu posso clicar aqui na paginazinha e ele vai criar um material novo. Ele vai chamar de dourado.001, porque é como se ele fizesse uma cópia desse material dourado. Mas agora se eu mudar ele para vermelho, por exemplo, ele está separado. Okay? Então, em vez de ser um metal, vamos transformar ele num plástico. Então, vamos jogar aqui o metálico para 0. Vamos deixar um azulzinho mais claro. Eu acho que dá para subir um pouquinho a aspereza. Para ficar como se fosse um macaquinho de plástico dessa vez. Ok? E vamos chamar esse material de plástico azul. Agora a gente tem um macaquinho dourado e a gente tem um macaquinho azul. Se eu quiser alterar esse material, é bem fácil. Eu só clico aqui do lado onde a gente colocou o nome, tem o símbolozinho de material, eu clico nele e seleciono lá o dourado. Ele vai voltar para o material dourado. Ou eu clico nele e seleciono o plástico azul, ele vai voltar para o plástico azul. Tá? Simples assim. Só que a gente também consegue aplicar o material em partes diferentes de um mesmo objeto. E para isso vamos duplicar mais uma vez esse macaquinho. Então vamos voltar lá para o menu, para a aba Layout. A gente consegue duplicar direto na aba Shading, tá? Então a gente consegue fazer o Shift D aqui e puxar para o lado. Mas aqui a gente tem um pouco mais de controle. Então vamos duplicar ele, apertar X para travar no eixo. Lembrando que para duplicar é Shift D. E segurar Ctrl para ir em uma distância pré-determinada. E agora antes de ir para a aba Shading, vamos para a aba Modelagem. Para a gente conseguir selecionar as partes desse objeto que a gente quer que fiquem pintadas com um material diferente. Ok? Então, para facilitar, vamos para o modo de Wireframe. E percebam que está uma bagunça. Por quê? Porque a gente está com o modificador ligado. Então, vamos tirar esse modificador para a gente conseguir mexer nisso. Mas não vamos deletar ele, vamos só tirar a visibilidade. É só clicar aqui na telinha do computador que ele vai sumir e a gente não vai conseguir pré-visualizar. E aí fica mais fácil de trabalhar dessa maneira. Tá, vamos voltar para a exibição sólida. E vamos pintar os olhos desse macaco de azul. Vamos aplicar aquele material só nos olhos do macaco. Então para isso a gente pode pegar o pincel. Tá? Vamos primeiro para o modo de seleção de faces, que a gente consegue selecionar as faces separadas. E aí vamos pegar o pincelzinho que é o C, a tecla C. Lembrando que com o scroll do mouse eu consigo mexer o tamanho desse pincel. E vamos clicando assim para selecionar
o olho. Faltou aqui. Depois que você seleciona, para confirmar, é só clicar com o botão direito, que ele já sai e fica fácil de trabalhar. Se quiser remover uma seleção, voltando aqui para o pincel, você clica com o botão do meio do mouse. Ok? Então ele não está 100% esse modelo aqui, então ele ficou um pouco vazado ali. Mas não tem problema. É importante a gente conseguir pegar a parte que a gente quer. Lembrando que mesmo o pincel ele só vai funcionar no que tem visível. Pessoal, para facilitar essa parte de rodar a câmera, que está meio difícil aqui, a gente pode ir lá nas opções. Então vamos lá em Edit, Preferences. E aqui em Navigation, a gente tem a opção Orbit Around Selection. Que a gente pode marcar isso e vai fazer com que a câmera gire em torno do que está selecionado. Então fica bem mais fácil de fazer essas seleções. Eu acabei esquecendo de passar isso para vocês antes. Mas fica aí a dica. Como esse tutorial é obrigatório que vocês vejam, então lembrem de fazer isso. Okay? Acho que dá para selecionar essas que ficaram um pouquinho para fora também. Aqui, aqui. Se faltar alguma, não se preocupem, tá? Dá para adicionar depois, sem nenhum problema. É só para ser mais fácil já selecionar tudo por aqui. Então agora a gente tem essas partes do olho selecionado. E aqui mesmo, ainda na aba modelagem, que a gente está dentro do modo de edição, vamos lá no menuzinho de material. E como a gente duplicou o macaco azul, ele está com o material plástico azul aplicado. Para aplicar o material novo nos olhos, a gente tem que primeiro criar um novo slot. Então se a gente só tentar aplicar, ele vai aplicar em tudo, porque ele tem só um espaço para o material. Então a gente tem que criar um espaço novo para ter mais de um material nesse objeto. A gente faz isso clicando aqui nesse maisinho. Então dá para clicar no mais. Ele apareceu um novo espaço de objeto, então agora a gente tem dois espaços separados. E para fazer com que o olho, que é o que está selecionado agora, seja aplicado no segundo slot, a gente clica aqui no botão Assign. Okay? A princípio não vai mudar nada, mas se eu tirar essa seleção e clicar em plástico azul e em Select, que é para criar uma seleção, ele vai selecionar tudo menos os olhos. E se eu clicar no segundo e selecionar, ele vai selecionar só os olhos. Então quer dizer que o segundo slot está baseado só nos olhos do macaco. Para confirmar isso, a gente pode ir lá para a aba de Shading. E percebam que agora o macaco está com os olhos branquinhos, porque ele está com o material padrão aplicado nos olhos. Tá? Vamos voltar lá na aba de modificadores, ativar de novo o subdivisão, para ele corrigir aqueles espaços ali. E ó, no meu caso ficou um cantinho em azul faltando. Então a gente não precisa voltar lá para o modo de modelagem para selecionar aquilo de volta. A gente pode só selecionar o objeto e apertar Tab, ou então aqui em Edit Mode, né? A gente está em Object Mode, dá para ir para Edit Mode, entrar no modo de edição e tentar selecionar qual que é essa face que está em azul. Vamos ver se é essa aqui do lado. Não é. Às vezes é mais fácil desligar o esquema aqui, porque nem sempre é muito fácil de entender. Aqui, ó, essa no cantinho aqui que estava azul ainda. Daí dá para ir lá no material, selecionar o segundo, Assign, ele já mudou para branco. E a gente pode voltar a ligar a subdivisão. Ok? Agora sim está certinho. A gente pode sair do modo de edição com Tab. E o que falta agora é deixar o macaco dourado com o olho azul. Para isso a gente é só voltar lá nas propriedades de material. Aqui onde está o plástico azul, que é todo o resto do macaco, a gente seleciona dourado. Ele vai ficar inteiro dourado. E no segundo slot, que seria do olho, a gente seleciona plástico azul. E ele vai ficar com o zoinho azul. Ok? Então esse é um dos arquivos que eu quero que vocês reproduzam e me mandem.
a gente vai ter uma segunda parte agora, que a gente vai fazer um pouco de modelagem também. E lembrando que para quem não tem o Blender, ou não tem acesso, ou não está com muito tempo, ou quer focar em outra coisa, ou está com muita dificuldade para fazer, se preferir, a gente vai ter também um questionário, tá? Vai ser um questionário só, daí valendo para as duas partes, que pode substituir essa entrega do arquivo do tutorial, ok? Vocês podem salvar em Blend mesmo, enviar no Classroom. Vai ter uma entrega só para as duas partes, então vocês podem enviar os dois arquivos, da parte 1 e parte 2, naquela mesma entrega, beleza? Então a gente vai daqui a pouco para a parte 2, que é juntando com a modelagem, fazendo o objeto mais palpável. Até lá!